Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Com estas palavras de Allan Kardec, estamos começando mais um programa Aos Pés do Monte, um instante no seu dia para refletir sobre as parábolas de Jesus. Olá, caro amigo ouvinte da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aqui Ricardo e Daniela. Nós estamos abrindo mais uma edição do programa Aos Pés do Monte. Essa nossa conversa a respeito das parábolas de Jesus. Conosco hoje o nosso amigo Wellington. Seu olá aos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, Wellington. Olá, amigos. Nós estamos, caros amigos, iniciando mais essa edição, convidando você a estar conosco na próxima meia hora, em que nós vamos conversar sobre a parábola da figueira estéril, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Nós vamos abrindo o nosso programa, convidando você a fazer conosco uma prece. Roguemos a Jesus que se compadeça das nossas necessidades, auxiliando-nos no nosso esforço de estudo, na busca de compreender aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Amigo querido, que nós possamos sentir a Tua presença na companhia dos bons espíritos que possam vir nos assistir, nesse nosso estudo, nesse nosso trabalho, em busca de conhecimento, em busca de reforma íntima. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que não podem estar como nós nessa condição favorável. Nos lembramos dos nossos irmãos dos presídios, impedidos que estão de ter uma conversa fraterna como nós vamos aqui levar adiante. Nos lembramos dos nossos irmãos dos hospitais, enfrentando dores, incertezas. Nos lembramos dos nossos irmãos nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, ainda impossibilitados de conversar com amigos, como nós teremos agora a oportunidade.
Nos recordamos dos lares em desarmonia. Nos recordamos dos nossos irmãos que voltam ao mundo espiritual. Pedimos também em favor daqueles que voltam à experiência reencarnatória, para que eles tenham a oportunidade que nós estamos tendo agora, de ter momentos de paz, de saúde e de equilíbrio, que lhes permita desfrutar de um pouco de tempo para refletir, para conversar com amigos, para aprender, para fazer contato com a nossa natureza espiritual. Por isso, Senhor, relembrando todos esses que enfrentam problemas, te agradecemos a oportunidade que a bondade divina nos concede. Em teu nome abrimos mais uma edição do programa Aos Pés do Monte. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então, caros ouvintes, caros amigos, recordar a parábola da figueira estéril. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus num sábado, numa das sinagogas. Nós estamos estudando, caros amigos, um trechinho de cada vez, um pouquinho a cada semana. Atualmente nós estamos estudando esse trechinho, que eu escave ao redor dela. Aquele momento em que o servo se compromete a trabalhar em favor da figueira, aquela figueira que estava sem nada a produzir. Nós vamos então, caros ouvintes, retomando o nosso estudo hoje, ouvindo um áudio na voz de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Provas. Vamos ouvir, em seguida conversar a respeito. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga
a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Adiar compromisso é, né, não aceitar essas questões que às vezes nos incomodam, é adiar, né? E adiar compromisso na nossa condição hoje, né, com espíritas e com conhecimento que já adquirimos, de espíritos milenares que somos e tal, não é muito inteligente, né? Visto que a evolução, esse melhoramento do espírito, ele é palpável hoje para nós, com os conhecimentos espíritas, assim, é inquestionável, né? E às vezes a gente depara com determinados companheiros que trazem esses desafios para a gente, mas vale lembrar que são também compromissos, né? E nós, às vezes, buscamos isso, está no nosso planejamento espiritual. E com o esquecimento, às vezes a gente foge deles. Mas uma vez que aparecem esses desafios, que aparecem essas barreiras, que aparece às vezes esse companheiro que nos incomoda de alguma forma, é melhor resolver, né? A gente esquece, né, Wellington, que as questões mais sérias e mais graves da nossa reencarnação, elas foram planejadas. Então, nós muitas vezes planejamos os reencontros em condições mais favoráveis, e se agora a gente adia, como você lembrou bem, Wellington, se agora a gente adia, fala, não, agora não dou conta, vou deixar para a próxima reencarnação, né? A gente vê às vezes até companheiros falando assim, né? E a gente não sabe em que condições que nós estamos adiando, porque a gente não lembra de como que foi a preparação. Então, cabe a nós, como o Chico Xavier nos lembrou, fazer o máximo dentro das nossas condições. E lembrando a parábola, se ainda não der, a gente tenta mais uma vez, né? Escava em volta, coloca estrume, tenta em condições diferentes, dá mais uma chance para tentar ao máximo e mais um pouco, porque a gente não sabe como que foi o planejamento, quais condições a gente teve e auxílio, né, da espiritualidade para estar nesse reencontro. Então, a gente deve tentar fazer o nosso máximo, aproveitar essa oportunidade, mesmo que a gente não lembre esses detalhes. E a gente não sabe também como vão ser as condições futuras. Será que a gente vai conseguir uma nova chance, um novo reencontro da forma que a gente conseguiu nessa encarnação,
né? É claro que a gente tem a misericórdia divina e é claro que a gente sempre vai ter oportunidades. Mas, como o Wellington lembrou, né, a gente está buscando essa consciência, primeiro através do conhecimento, né, da doutrina, do Evangelho de Jesus e o tempo também, o tempo que passou, não tem jeito da gente voltar, né? Então, quando a gente retomar, a gente vai retomar em outras condições, isso é certeza, né? Então, embora a misericórdia divina sempre nos dê oportunidades, nos dê chances, a gente também não deve desperdiçar, né? A gente está vendo aí o que a gente fez com a ecologia, com o meio ambiente, a gente olha para trás e fala, nossa, por que a gente não aproveitou melhor, né? Aí agora a gente está passando aperto, daqui a pouco, se a gente não cuidar, a gente vai passar mais aperto, né? É a mesma coisa com as nossas oportunidades, né? Para que a gente vai deixar para o futuro, né, uma situação que pode ser mais complicada? Se a gente está aqui é para vencer mesmo as dificuldades, para melhorar. E essas provas que a gente está carregando, essas cruzes, como nos falou a lição, são para a gente conseguir vencer, né? O áudio que nós ouvimos, acabamos de ouvir, fala de provas, né? E as provas são situações para nós verificarmos nossas conquistas. Não são situações impostas no nível de uma expiação, resultantes, portanto, de débitos contraídos, mas são situações que o Espírito vivencia e muitas vezes, como a Daniela disse, no planejamento reencarnatório, são algumas situações que o Espírito busca como situações de aprendizagem para a consolidação de suas conquistas. Mas é interessante que eu fiquei pensando nas colocações que o Chico nos trouxe, mas ele deixa sempre uma ressalva, não é? Fazer aquilo que puder, na medida do possível, dentro dos nossos limites, das nossas condições. Por que nós estamos destacando isso aqui? Porque as situações de aprendizagem, elas são fundamentais para nós. Mas é muito importante também nós estarmos atentos aos nossos limites. Porque, como a Daniela também lembrou, a misericórdia divina não tem pressa, tem urgência, mas não tem pressa. Portanto, se nós estamos vivenciando alguma dificuldade, alguma situação, como o Chico aborda, da dificuldade na família, procuremos ir até o nosso limite. A grande questão que merece a nossa atenção, e se estivermos perturbados, vale buscar inclusive a ajuda de terceiros, é nós tomarmos a decisão de muitas vezes romper um relacionamento, no caso aqui um relacionamento às vezes conjugal, com a presença dos filhos, porque nós precisamos investigar quais razões estão fundamentando a nossa decisão. Observarmos, porque corremos o risco, e aí cada um vai pensar em si, de estarmos atendendo a situações injustificadas ou que não servem como justificativa para um prejuízo da família. Claro que nós muitas vezes ainda nos sentimos atraídos por experiências do passado. Muitas vezes sentimos o peso da responsabilidade de uma vida em família, dos sacrifícios que a vida em família nos impõe. E é aí que nós temos que estar atentos para tomarmos a decisão com o maior acerto possível. Se é realmente o nosso limite, se atingimos o nosso limite, aí nós temos o direito de adiarmos aquela situação, de deixarmos para adiante para retomarmos aquela situação. Nos lembrando que um compromisso que agora nós adiamos, nós teremos que, no futuro,
tomarmos contato com Ele novamente. A questão é que se estamos nos nossos limites, no limite das nossas forças, é claro que a misericórdia divina nos permite uma moratória, digamos assim. O fundamental, para concluir, é que nós pensemos a respeito. Para vermos as justificativas de adiarmos o enfrentamento de alguma prova, é uma justificativa que nos manterá com a consciência em paz, para que não nos deixemos arrastar por ilusões, por caprichos, por às vezes condicionamentos do passado. Mais algum comentário, gente? Alguma observação? É bem lembrado, né, Ricardo? Porque às vezes nós podemos complicar uma situação adiando, mas nós podemos complicá-la mais se não dermos conta de resolver e atrapalharmos um pouco mais, né? Então é questão do bom senso, né? O bom senso do Chico aí na mensagem, que é colocando esse parêntese, né? Na medida do possível, né? Na medida que dermos conta, porque nós temos os nossos limites e às vezes não estamos totalmente preparados para quitarmos, né? Alguns débitos do passado. É ter bom senso, realmente. Ter bom senso é muito bom nessa hora, né? É mesmo. Foi bom o comentário do Ricardo, porque é uma questão delicada e que não nos cabe julgar, não é? Cada um é que deve analisar. E o convite e a proposta na leitura que o Chico Xavier fez para nós, pelo áudio, é aquela proposta de buscar, tentar, né? Sempre um pouco mais, né? Ficar com a companheira que seja difícil, ficar com o companheiro que tenha uma dificuldade, buscar dentro do seu limite, vencer essa prova, enfrentar essa prova. Mas quando a gente fala desse assunto, não cabe a gente, né, julgar a situação que a gente vê, às vezes, no conhecido, em alguém, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? Qual que é o limite de cada um. Cabe a nós analisar dentro da nossa situação as nossas provas, as dificuldades de convivência que nós temos e analisar isso, se a gente está buscando a tolerância, a compreensão, sempre um pouco mais. Eu tenho para mim que a questão da renúncia, a gente renunciar à alegria, a gente renunciar ao prazer, a gente renunciar à própria tranquilidade, né? Pensemos, né, nesse enfrentamento de provas, como colocado na mensagem. O companheiro rude, às vezes a companheira que não age da maneira adequada, a perturbação no lar. Tudo isso nos traz sofrimento. E então, quando nós estamos pensando qual atitude tomar, eu às vezes fico pensando que a renúncia daquilo que nos cabe de cota de felicidade é um direito que nós temos. Então, a renúncia não seria uma obrigação, um dever, uma imposição. Mas quando nós chegamos no ponto de escolher renunciar a alguma coisa, eu acredito que nós estamos no limite do direito. O que nós estamos querendo dizer? Que nós temos o direito, se quisermos, de renunciar a, por exemplo, a tranquilidade no lar, ou a tranquilidade própria, para trabalhar em favor de recuperar a tranquilidade no lar. Nós temos o direito de renunciar a que a nossa vontade seja atendida para que haja mais paz onde vivemos. A misericórdia divina, então, nos concede o direito de renunciar, sem nos impor, a não ser quando estamos
na situação da expiação em que já estamos muito comprometidos. Mas então pensemos, porque também essa postura de luta, de enfrentamento, de paciência e, no grau máximo, no limite da renúncia, nós estaremos exercendo um direito, o direito de enfrentar uma situação até com sacrifício. E aí a decisão é nossa, sem uma condenação por parte da lei divina, porque é um direito que nós temos, renunciar ou então abrir mão e buscar também viver com equilíbrio, buscar uma situação que nos alivie, às vezes de um sofrimento que não estamos dando conta. Eu sempre me recordo daquele livro Renúncia, pelos vários exemplos daquela jovem, de abrir mão da própria felicidade em favor das pessoas que ela amava. E naquele livro eu fiquei com esta impressão de que a renúncia é um direito que nós temos, é da nossa própria consciência. Somos nós que vamos decidir se queremos nos submeter a determinado sofrimento mesmo, a determinada situação que para nós vai exigir de nós um esforço. E aí nós poderemos agir conforme a nossa própria consciência. Se não dermos conta, então também temos o direito de buscar uma convivência ou uma situação em que possamos viver com maior equilíbrio. Meus amigos, nós estamos nos últimos minutinhos aqui do nosso estudo de hoje. Mais alguma consideração, mais algum comentário? Não, acho que você comentou bem. Nós, né? Nossa. Tranquilo. Muito bem. Então vamos à prece. Daniela, você conduz a nossa prece? Vamos todos manter os nossos pensamentos elevados, em gratidão à espiritualidade maior, em gratidão a Deus pela vida, pela família, pelos aprendizados, pelas oportunidades de crescimento. Muito obrigada, Senhor. Que possamos aproveitar cada prova, cada situação em nossas vidas para desenvolver a tolerância, a paciência, a perseverança no bem, para vencermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Abençoa, Senhor, os nossos lares, levando as nossas vibrações em benefício dos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas casas de recuperação, aos nossos irmãos que estão se sentindo sozinhos, aqueles que perderam a alegria de viver, que a espiritualidade maior possa utilizar em benefício deles as nossas vibrações. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nas vibrações dessa prece, nós estamos encerrando, caros ouvintes da Web Rádio Fraternidade, mais uma edição do programa Aos Pés do Monte. Agradecendo a você pela companhia, pela presença, e renovamos aqui o nosso convite para que você esteja conosco na próxima semana, juntos aos pés do monte. Até lá, muita paz.
Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Relembrando estas palavras de Jesus, estamos encerrando mais um programa Aos Pés do Monte. Um instante de reflexão sobre as parábolas que Jesus contou. Muita paz.